Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo aqui tem o objetivo de falar um pouquinho sobre a história da letra do hino americano. A história do hino americano, né, que se baseou na letra escrita por Francis Scott Key, né, chamada The Star Spangled Banner, que seria algo como a bandeira salpicada de estrelas, coisa assim, tá? A história que deu origem a essa letra, a essa música e tal, ela se reporta à Guerra de 1812, em que a Inglaterra bombardeou, né? Tava em guerra ali contra os Estados Unidos, foi um pouco depois da independência americana, ainda naquela fase de consolidação da independência americana, e haviam exigências da parte do governo inglês, né, em relação ao comércio e tal, e privilégio de comércio por parte da Inglaterra e tal. E não estavam fechando acordo, então houve ali um ataque, né, inglês, houve ataques ingleses ali na região de Washington e Baltimore. A frota inglesa teria bombardeado Washington, bombardeado o Congresso americano, destruído o Congresso americano, e estava ali em vias de mais ataques e tal, e então havia uma determinada pausa que houve ali, uma discussão ali em termos de troca de prisioneiros. E o Francis Scott Key, que é um advogado ligado à política ali e tal, de Washington, foi então ao navio capitânia lá da Armada Britânica para negociar a troca de prisioneiros. E enquanto ele estava lá negociando, a Armada Britânica se preparava para ataque a Baltimore. E aí, como ele estava ali observando e vendo o que estava acontecendo e tal, o comandante britânico não permitiu que ele saísse do navio antes de terminar a batalha. E a batalha consistia, então, a um ataque ao Fort McHenry, que fica em Baltimore, e a exigência dos britânicos era que o comando lá do Fort McHenry arriasse a bandeira americana, né, essa bandeira, né, com as estrelas americanas e tal, em sinal de rendição, tá? E o Francis Scott Key, então, tinha que ficar ali no navio e ficou observando que não fecharam acordo, e a Marinha Britânica começou a bombardear, então, Fort McHenry, e passou a noite inteira ali bombardeando. Aí o Francis Scott Key, ele relata ali, cita na letra da música lá, o bombardeio, a explosão de bombas e tal, e ele ficava observando e via que a bandeira ainda estava lá, ou seja, o forte não tinha se rendido, né? E até no início da manhã, então, até amanhã a bandeira continuava lá, né? E aí essa emoção dele em ver o bombardeio e tal, e a resistência da bandeira, e ver que os Estados Unidos não se rendeu, então ele relata isso na música, então isso tornou a música especialmente emocionante por causa desse testemunho dele, de que o exército americano estava resistindo, né? Aí depois ele escreveu essa letra dessa música, né? Aqui contando um pouco dessa história, assim, com uma certa emoção. E isso aí depois, anos mais tarde, muito depois, se tornou então a letra do hino americano, tá? Que se chama The Star Spangled Banner, né? Que dá o nome aí ao hino americano, tá? Espero que tenham gostado. Até a próxima.